Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém? Eu quero compartilhar a palavra com vocês que está lá em 2 Crônicas 33. Tem 8 dias hoje. 8 dias. Terça-feira passada quem ministrou foi o David. Depois veio a Carla. Domingo veio o Ailton, o apóstolo Ailton. E todos falaram na mesma linha. Promessas e filho. Exatamente de herança. 33. 33 ou 39? Peraí. 2 Crônicas. E esses dias agora, esses 8 dias, o Senhor está querendo continuar falando sobre filhos. O David falou sobre hereditariedade. A Carla veio e falou sobre obediência por escolha. E falou também muito de como que é precioso essa escolha de família, de ter filhos, né, de cuidar. Eu ouvi a ministração lá na roça e foi maravilhosa aquela ministração. E esses dias eu passei uns dias tão difíceis. E desde a terça-feira, quando o David começou a falar, que eu já vim com muitas perguntações a Deus, porque tem dias que você vê assim os seus fazendo escolhas tão terríveis, que quando você olha com os olhos naturais, parece que não tem jeito, parece que não vão voltar para o caminho. E aí eu comecei a ter mais de 10 dias que eu estou com muitas perguntas dentro do meu amado Pai, dentro do meu coração para o meu Pai. E quando você vê que parece que você não. Mas aí você começa a ter umas perguntas assim. E o diabo ele vinha com sugestões de ceifa, que ia ceifar por causa da escolha, por causa do caminho. Porque se o seu filho, se o seu marido, se o seu irmão, se a sua família tiver um caminho, principalmente filhos, que é o que Deus está querendo falar nessa noite. Amém. Se ele tiver um caminho, ele pode ser ceifado? Pode. Claro, pode. Mas se eu e você não estiver bem posicionados, porque existe promessa. Aleluia. E se nós crermos na promessa, já é suficiente. Glória a Deus. E esse rei, Manassés, ele veio, o pai dele, ele era um pai que fazia toda a vontade do pai. Ele derrubou os postes ídolos. Ele fez uma reforma religiosa tremenda em Judá. E de repente veio no poder Manassés. E esse rei sempre me ministra. Deus sempre traz esperança no meu coração através dessa palavra desse rei. Porque ele falou assim: filho, ele fez escolhas terríveis. Mas eu tenho compromisso eu tenho compromisso com a palavra, com a verdade. Se você crê, se você proclamar, não duvidar, não atente para o que você vê, nem para o que você sente. Mas vocês sabem que na humanidade, muitas vezes a gente fala assim, é tanta aflição em nossos corações. Porque é um som de eu ouvi muito som de morte mesmo nesses dias. Porque foram muito difíceis esses dias. Aí domingo no culto foi tremendo, porque eu saí daqui convicta, mas muito convicta, que é a promessa. Aleluia. A promessa para minha casa e para sua casa. Aleluia. Aleluia. Só tenho que crer, eu só tenho que descansar, eu só tenho que proclamar a verdade na minha casa. E hoje, se eu tiver medo, eu vou proclamar de novo. Você proclama de novo. E amanhã, se você tiver, proclama de novo. Porque existe uma verdade que vai ser real na minha casa e na sua casa. Aleluia. E teve um ponto da administração que o apóstolo Ailton falou no domingo, ele falou bem assim: Deus não morreria por algo que não é bom. Jesus não morreria por algo que não presta. E Jesus morreu pelos seus. Certo que eles valem muito para Jesus.
eles valem muito para Jesus. Você vale muito para Jesus. Ainda que muitas vezes a gente se ache indigno, você vale muito para Jesus. E vamos lá, para a palavra. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos traz, Pai, a esperança de hoje, mais uma vez, que Tu és Deus e que Tu honra a promessa que o Senhor fez para a nossa casa. E certo é, Pai, que os nossos estarão contigo. E por isso nós te agradecemos, porque a promessa do Senhor, ela é real sobre a nossa descendência. 2 Crônicas 33, todos acharam? 33. Amém? É porque agora nós vamos andar bem devagarinho aqui no púlpito com os endereços, não é? Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. O povo ia avançando, mas eles iam avançando também em pecado, em muito pecado. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do deus Baal. Ele fez postes da deusa Aserá e ele adorou até as estrelas. Ele construiu altares pagãos no templo onde, conforme o Senhor tinha dito, ele devia ser adorado para sempre. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Ele queimou seus filhos, os próprios filhos. Ele queimou em sacrifício no vale de Bet-Rimmon. Ele fazia adivinhações, ele praticava magia e feitiçarias, e ele consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus. Pecou muito contra Deus. O Senhor e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Aserá no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão o seguinte: em todo o território das 12 tribos de Israel, eu escolhi este templo aqui em Jerusalém para ser o lugar onde seria adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei que Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que eu dei aos seus antepassados. Manassés levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a cometer pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme o seu povo ia avançando. O Senhor Deus falou com Manassés, o 10, e com o seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Por isso Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com ganchos, eles amarraram com cordas e o levaram como prisioneiro para a Babilônia. No seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, seu Deus, cheio de humildade. Ele se arrependeu diante de Deus, do Deus dos seus antepassados. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém
e fosse rei de novo. E aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés construiu uma muralha muito alta em volta da cidade de Davi. A muralha, que começava no vale que ficava a oeste da fonte Gion, e continuava na direção norte até o portão do peixe, e passava ao redor da parte da cidade chamada Ofel. E Manassés também colocou chefes. Ele vai falando, ele tirou todas as imagens dos deuses pagões. E pulando para o 17, o povo continuou, mesmo assim, ele quebrou, mas teve um povo que continuou oferecendo sacrifícios nos altares pagãos, mas eles ofereciam ao Senhor Deus. A postura de Manassés, a minha postura, a sua postura, não tem como as pessoas que estão ao seu redor não serem influenciadas. E quando, aqui tem essa parte, quando ele fala bem assim, que ele orou ao Senhor, ele se arrependeu. E ele falou ao Deus dos meus antepassados: eu preciso estar em um lugar. Você precisa estar em um lugar aonde, seja qual for seu familiar, que esteja em pecado, que não esteja vivendo uma vida na presença do Senhor, eles têm uma referência para poder, quando precisar se arrepender, ele lembrar do Deus de quem? Do Deus que eu e você servimos. O que importa é que eu e você esteja orando, crendo, sabendo, percorrendo um caminho que eles tenham para onde percorrer. Se você estiver no caminho com a lamparina, não tem como eles se perderem. Se eu e você se manter firme numa confissão de fé, ainda que haja uma escolha hoje que não agrade aos olhos do Senhor, como houve na vida de Manassés, ainda que hoje o meu filho e o seu filho não tenha se levantado como vai se levantar, como vai estar posicionado no que Deus falou para eles, ainda que hoje eles não estejam, se você estiver posicionado, se eu e você continuar firme na posição, eles não errarão o caminho. A palavra diz que até o louco não errará o caminho. Eles não têm como errar o caminho se eu e você estiver bem posicionado. O que eu e você precisa crer hoje, meu irmão, é que a promessa, ela é para mim e para você que crê. Manassés não cria, Manassés não tinha vida. Manassés só tinha uma referência: o Deus dos meus antepassados. Aqui a palavra fala, em nenhum momento a palavra fala que ele fez nada de bom e que ele teve um pingo de temor. Ele assumiu cedo a vida dele, o reinado dele. E ele foi extremamente perdido desde o início. Imagina para nós, que temos filhos, muitos maridos que já aceitaram Jesus, que já tiveram experiência com o Senhor. A velocidade é maior. Eu preciso crer, a velocidade é maior, creia, a velocidade é maior. Manassés não tinha antes dele ter um arrependimento ao Deus dos antepassados, ao Deus do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. Ele não tinha nada de referência. Por que às vezes nós nos prendemos no que está vendo? Porque nós damos valor ao que está entrando pela janela dos olhos, por essa janela. E nós nos ficamos, porque as ameaças do inimigo não são poucas. O apóstolo Cristiano falou ontem na live bem assim: é tempo de jejum. A pastora Valéria tem falado muito sobre jejum. E nós sabemos o quanto o jejum, ele faz uma mudança na nossa carne, nessa parte, para poder crer, porque o problema meu e seu está exatamente em não crer na promessa, que foi o que o apóstolo Ailton falou domingo. O problema meu e seu é em não crer o que já foi feito. E quando eu não creio, esse lugar no meu coração está seco.
preciso falar, Senhor, derrama aqui. Derrama entendimento. Tira essas trevas que eu não estou conseguindo entender. Derrama a luz do seu entendimento nesse lugar, Pai. E traz sobre mim descanso. Para mim crer no que está escrito. Que eu e a minha casa somos salvos. Que os meus não morrerão. Que os meus viverão a plenitude do que o Senhor tem para eles. Eles não ficarão num lugar, Pai, onde não é para os que o Senhor quer que eles fiquem. E nós vamos confessando a palavra. E essa palavra vai se tornando vida para mim. Não pense que ela vai se tornar vida na vida do seu filho primeiro, não. Ela precisa se tornar vida para mim, para você. Porque quando eu falo, ele falou assim, onde você pisar a planta do seu pé, vai ser, é seu. Então eu preciso mudar essa estrutura dentro de mim. Eu vejo que muitas vezes nós oramos querendo que mude para o outro. Certamente vai mudar para o outro, porque se você muda, você declara, e a palavra de Deus, quando saiu da boca de Deus, aonde era treva, filho Luiz? A palavra de Deus, saída da minha boca e da sua boca, ela é luz, ela é vida, ela é a verdade. A mentira é o que você está vendo, a mentira é o que você está sentindo, a mentira é o que chega nos nossos ouvidos. Porque a palavra de Deus que está aqui, ó, escrita, ele fala bem assim, ó, tatue aí no seu coração. Tatue. Põe alto ao ponto de quem passar a cavalo veja. Isso precisa estar real dentro de mim e você. E para isso, nós vamos fazer hoje de novo e amanhã de novo a confissão. Pai, eu me arrependo dessa incredulidade. Pai, eu rejeito essa falta de paz. Eu rejeito, Pai, essa dúvida e esse medo no meu coração. Meus irmãos, nós somos essa parte adâmica em nós, ela nos leva a lugares, sim, de temor, de medo. Mas nós não vivemos por isso. Nós vivemos por fé. Nós vivemos olhando para a palavra. Nós vivemos pela promessa. E aí nós nos enchemos de novo. E aí nós podemos estabelecer de novo. Se está triste hoje, se encha de louvores. Se encha da confissão. Se encha da verdade de Deus. E você vai ver todo o seu corpo. O interno. O eu interno e o externo. Recebendo sangue vigor. De repente, você vai recebendo vigor. Não é assim? Comigo é assim. E eu vou recebendo vigor. Venci mais um dia. Dia 19 está indo. 19 do 11 de 2024 está indo na minha vida e na sua vida hoje. E amanhã nós vamos nos encher de novo. E se o inimigo vir nos amedrontar, nós vamos para cima dele de novo. Nós vamos para cima dele de novo. E nós não vamos viver como frouxos. Nós não vamos viver como covardes. Porque os covardes não entrarão. Eles não entrarão no reino de Deus. Sabe por quê? Porque não teve coragem de se lançar em Cristo. Não teve coragem para olhar para a cruz e tudo que ele conquistou para nós. E nós não somos covardes. Nós somos daqueles que não olham mais para trás. Nós somos daqueles que olhamos para a promessa. É real na minha casa, é real na sua casa. É real para com seus irmãos. Aleluia. É família. Muitos estão presos num lugar onde acham que família é só marido, é filho, esposa ou esposa. Meu irmão é minha família. Minha mãe, meu pai é minha família. Aleluia. Está tendo um tempo de um esfriamento tão terrível, onde as pessoas não se importam mais com o pai, com a mãe, com o cunhado. Por que eu vou me importar com o cunhado de Ailton, que está lá passando pelo tempo de enfermidade? Para gastar tempo nas minhas orações por ele? Porque Ailton é minha família. Eu me importo com o que diz respeito à vida de Ailton. Eu me importo com a casa de Sônia. Por isso eu posso gerar o Reinaldo no meu coração. A gente precisa se importar, porque a gente sabe que a promessa ela funciona na minha casa e na sua casa. Quantas vezes nós nos importamos com a casa de Emereciana e de João? E hoje nós podemos nos alegrar junto com ela. É assim a gente vai ver a resposta das nossas orações, meus irmãos. Se não for em 2024, nós vamos ver em 2025, nós vamos ver em 2026, mas nós veremos o cumprimento
foi de lá, de Atos 2, que nós vamos ver agora. A palavra que é o apóstolo aí do meu domingo. Eu falei que ele pegou metade das minhas falas de hoje. Falei, como assim? Porque o Espírito está falando para nós. Não desista. Não desista da sua família. Não desista dos seus. E não desista só de estar salvo, não. Não desista de cumprir o chamado. Não desista de fazer parte do avivamento. De ser um adorador, de ser uma adoradora, de ser um pregador. Não queira só salvação. Não queira só que seu filho venha para o culto. Nem que o seu marido, nem que seu irmão vá para o culto, não. Queira que eles cumpram o chamado. Gere até a hora que eles estiverem numa velocidade constante. Muitos estão já com seus. Você batizou, está tudo certo? Não desista de orar. Não desista de gerar. Porque fato é que o que alegra o Senhor é ver o seu familiar cumprindo o chamado. Aleluia. Porque o Senhor, o plano do Senhor é vidas no céu. O plano do Senhor é vidas no céu. E aí, quando eu e você faz esse movimento no reino de Deus, e os nossos vão se movimentando, certo é que o avivamento chega. Aleluia. Certo é que chegou na minha casa, chega na casa de todos. Então a palavra dessa noite, meus irmãos, é: não desista de crer. Persevera mais um pouquinho. Eu não desisto, eu estou toda elétrica hoje. Hoje eu não sei como é que eu vou fazer para me dormir. Atos 2. Vamos ler de novo a palavra de domingo, porque é a palavra que Deus está falando nesses dias. Escolha obedecer a Deus, mesmo se o seu filho não vem, mesmo se o seu marido não vem. Escolha você. Você tem uma escolha. Você escolhe, porque você já entendeu. Você já entendeu, cara. E massa demais quando você entende isso. Hoje eu estou eufórica. Eu estou muito, hoje vai ser difícil. Eu estou muito feliz com meu pai, com meu Abba Pai. Aleluia. Que não desiste de mim. Atos 2. E que independente do outro ir, você vai, cara. Ai, que trem maravilhoso. Nada pode te prender. Você não vai poder chegar diante de Deus. Hoje até nós estávamos conversando lá no Espadrão, estudo de caráter, e a gente estava falando daquela parte de Saul, onde Saul quis colocar a culpa ali. Conservei o rei, conservei os bois, mas não foi culpa minha. Não foi eu não. Né? É a mulher que tu me destes. Eu não fui ao culto hoje porque meu marido também não quer ir. Então é muito ruim para a igreja sozinha, vocês sabem, né? É ruim, é vergonhoso. Que? Só cabe vocês, Senhor. Esse lugar só cabe vocês, Senhor. Aleluia. E Deus é bom demais. É bom que eles estejam conosco hoje. E nós geramos isso em Espírito hoje, para a glória do Senhor. Atos 2, 38. 38. Quando esse Pedro fala, né, responde, fala, se arrependa-se. 38. Todos acharam? Amém. Amém. Atos 38, 2:38. Arrependam-se. Arrependam-se. Se hoje eu não estou crendo como convém, arrependa-se. Se eu não estou amando como devo amar, arrependa-se. Se eu estou tratando aquele segundo o que eu estou vendo, arrependa-se. Arrependa-se da sua inconveniência, da sua incredulidade, da sua falta de fé. Arrependa-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Todos aqui já receberam o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Pois essa promessa é para quem? Para mim, para você. É para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Tem alguém longe da sua família? É para eles também. Aleluia. Entendo o que é isso, cara? Não é só para quem está em casa perto, é para quem está longe também.
pode viver do jeito dele, do modo dele. Glória a Crie Deus. esperança no seu coração hoje. Seu filho pertence ao Senhor, porque há promessa sobre a minha casa e a sua casa. O seu neto, a sua descendência inteira pertence ao Senhor. Glória a Deus. É para quem está longe também. Ei, Deus lindo. Isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chama. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas explicações procurou convencê-lo dizendo: saia do meio dessa gente má e salve-se. Só até aqui. Às vezes nós andamos com pessoas que não nos ajudam a crer. Saia do meio delas. Às vezes nós andamos com pessoas que até aconselham a gente. Desista. Separe. Quantos conselhos nós andamos quando a gente age com pessoas que não anda com pessoas que não creem na palavra vivificada? Está no meio dos cristãos hoje a maior naturalidade do divórcio, da desistência familiar. Deixa ele viver do jeito que ele quer. Ele não quer, já é de maior de idade, já é responsável pelos seus atos. Está longe da presença do Senhor, meu irmão. Mas está longe da presença do Senhor. Você hoje pode representar ele no reino de Deus. Você hoje pode chegar no lugar santo dos santos, ficar lá. Você pode ficar entre a porta do inferno, por ele de mãos para cima e falar que ele não vai passar nada. Aleluia. Ele não, Satanás. Na minha casa não. Aleluia. Porque toda a minha casa será o Senhor. Amém. Se nós não nos aplicarmos para o que vemos, nós veremos o cumprimento da promessa. Se encha de fé. Se encha dessa noite de esperança. Se encha de esperança. Mesmo que essa pessoa esteja morta, a palavra diz que ela viverá. Aquela viúva também ministra muito meu coração. E aí me lembra até uma parte da ministração da pastora Valéria. Quando ela vira e fala assim, Geazi vê ela de longe. Quer dizer, o filho dela morre, ela já sabe de onde pode sair seu corpo, bota o filho dela morto no quarto do profeta. O corpo fica aí, porque é daí que veio a promessa. Você tem que saber de onde veio a promessa para sua casa. Ela não pediu filhos. Eita Deus, é desse jeito. E Deus prometeu o filho daqui a 9 meses. Ou eu vou voltar e você vai estar com o filho. Daqui a um ano, aliás, o profeta falou. Eu vou voltar e você vai estar com o filho. Quando o filho morre, ela vai ter um papo federal com a apóstolo e fala assim: eu não te pedi filhos. Mas eu tive a promessa que viria um filho para mim. Pegou o filho morto, voltou no quarto do profeta e foi lá buscar socorro. O profeta viu de longe ela. Mandou Geazi lá. Vai lá procurar, que aquela mulher só vinha procurar se fosse um B.O. sério. E aí ele vai e pergunta: como está o seu marido? O seu filho? E ela fala: tudo bem. Meu assunto não é com você, foi você que me deu a promessa. Quem te deu a promessa? Aleluia. Veio da parte do Senhor? Vai ter um papo com Ele. Como diz o apóstolo Cristiano ontem, tire o tempo com Ele, não jejue só, tirando a alimentação não, tire também o tempo, porque você precisa ouvir de quem veio a promessa para você. Aleluia. É com muito esforço que eu tenho feito isso. E quem está mais próximo a mim sabe do que tem acontecido sobre a minha casa. Mas eu não tenho minha... Não. É gemendo, é me arrastando que eu vou. E eu vou lá e falo: Pai, eu sei o que o Senhor tem falado. O seu se fez na cruz do Calvário. E por isso eu te dou louvores. Porque os meus estarão contigo. Os meus pertencem a ti. E os meus vão cumprir os chamados. Meu filho é profeta. Meu filho é pregador da tua palavra. Meu filho, Pai, é visitado pelo Senhor. A minha filha Nathalie te pertence. A minha filha Sara dará frutos com o Senhor. Até que o Senhor venha. E aí eu vou chegando. O meu marido, Pai, ele é um evangelista, Pai. E ele vai ganhar vidas para o Senhor, porque eu sei o chamado dele. Eu sei o que o Senhor me prometeu sobre a minha casa. E aí você gera e você sai de lá, meu irmão, pronto para mais um dia. Aleluia. E aí quando ela chega diante do profeta, o profeta fala: o que foi, meu irmão? O que aconteceu? E ela fala: Senhor, eu pedi filho, agora o Senhor me deu, agora o menino está lá.
Tá. Eu quero. Aí ele fala assim, aliás, era para falar, ele já entendeu o mistério, pega o cajado e manda o profeta ir na frente, o ajudante ir na frente, levar o cajado para colocar sobre ele, o filho. Ele já sabia que o negócio era sério. Ele fala bem, aí ela fala assim, eu não vou sair daqui se o senhor não for comigo não. Está pensando que eu vou deixar terceirizar? Não. Isso deixa claro também que eu posso estar falando a verdade aqui para você. Mas se você não for buscar que ela seja revelada no seu quarto por aquele que te deu a promessa, essa palavra aqui se perderá, assim você sai dali. O ajudante de profeta não pode fazer o que vem direto do trono do Senhor na minha vida e na sua vida, não, meu irmão. É um derramar direto. Você hoje tem ligação direta com o seu Pai. O Espírito Santo habita em mim e você. Você pode trazer tudo o que tem no céu. O poder está em mim e você. Ele falou assim, vai vir sobre você poder ao você receber o Espírito Santo. E esse que está longe e esse que está morto em minha casa e na sua casa vai ressuscitar. Porque existe um poder na palavra de Deus. Não é no que você fala, não. É no que você proclama vindo do Santo dos Santos. E aí, ela só sai de lá com o profeta. O negócio é sério lá. E o Senhor que me deu, o Senhor que vai lá onde vai resolver. Porque o Senhor é canal direto com o papai. E hoje nós não temos mais não precisa mais de um profeta do lado para levar isso. Você hoje fala direto com seu pai. Você hoje recebe do seu pai direto. E você declara sobre os seus. E os seus se ressuscitam. Os seus são vivificados. Aleluia. Você é vivificada. Amém. Você não vai ficar prostrada. Tem dias que, Senhor, parece que os trem está tudo duro em mim. Eu fico mandando comando. Para a junta de baixo, para a junta do meio, para a junta de cima. Mande comando e vá. Não pare. Não tem tempo mais para mim. Você parar, permitir que esse corpo não seja gasto na presença do Senhor. Nós vamos gastar os nossos dias na presença do Senhor, nas vidas do Senhor. Não temos mais tempo para perder. Não tem mais tempo para perder, Ariane. Não tem mais. Nós vamos dar conta da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos netos e das vidas que o Senhor vai nos apresentar. Vai ter que correr mais, vai ter que correr mais. Mas eu e você hoje não temos mais tempo para ficar prostrados, porque existe uma palavra para ser declarada. Quantas mães estão com seus filhos que já perderam as esperanças? Vai lá e renova as esperanças. Perca tempo. Ganhe tempo, aliás. Não perca, não. Isso não se perde, isso se ganha. Aleluia. Tempo que você passa servindo a vida, você não está perdendo, você está ganhando. Você está perdendo tempo quando você passa no seu celular, tempo nas redes sociais, na televisão. Isso é perda de tempo. Mas quando você ganha, quando você está levando a palavra, levando socorro para a mãe desesperada, para o pai desesperado, para a pessoa que não tem mais, acha que não vai conseguir sair. Você está ganhando tempo. Aleluia. Você está ganhando tempo, você está ganhando vidas, você traz esperança para a casa do outro e para mim. E quando você sai de lá, você sai soltando balões dentro de você, porque você e eu só fomos criados para as boas novas. Aleluia. Vocês podem ver, eu sempre falava com a pastora Eliane, quando a gente ia por aí ministrar a palavra nos negócios, mas aí eu falei, Eliane, tem uma festa dentro de mim. Pode ver quando você semeia na vida do outro, uma festa dentro de você. Aleluia. Um papo delicioso na minha casa ontem com meu amigo, 2h30. Gente, foi tremendo. A casa ficou sem varrer. O negócio ficou estreito lá em casa. Amanhã eu limpo minha casa. Mas foi maravilhoso falar de Jesus, falar da sementeira, ouvir o meu irmão. A gente não quer mais nem dedicar tempo ao outro, às vezes por causa da correria. Dedique tempo ao outro, porque você vai ter muito mais velocidade para crer, para desenvolver o seu chamado, para crer no que você está passando na sua casa. Agora, se nós ficarmos aqui presos no âmbito do que não está funcionando na minha casa, as finanças, meu pai, como é que eu vou fazer amanhã? O Senhor vai cuidar. Porque se você cuidar das coisas do Senhor, Ele vai cuidar das suas. Aleluia. E é isso, meus irmãos. Eu estou muito feliz hoje. Se deixar, eu fico aqui até meia-noite. Eu achei que hoje eu ia ser com muito tremor o negócio aqui, mas eu estou muito feliz hoje. Eu estou muito grata a Deus pelo que o Senhor está fazendo dentro de mim. Porque certo
certo é, o que Deus faz dentro vai chegar em tudo. Eu estou lá, o que eu estava fazendo? Falei, Nathalie, acho que eu fui passar o batom. E fui pro quarto dela, estou passando um batom, que você sabe que é coisa rara de eu fazer. Aí estou passando o batom e falei, passa o perfume em mim, Nathalie. Aí ela passou o perfume em mim, e ela passa muito, né? Eu não gosto muito de perfume. Aí ela passou e eu ô menina, aí o Espírito Santo me lembrou assim, olha, quando você passa o perfume em grande quantidade, se você passar 3 borrifadas assim, no mesmo lugar, você sente um maior cheiro, né? E o Deus falou assim, é assim que eu quero que você seja. É assim. Que esse cheiro seja sentido. Seja sentido por onde você passar. Tão forte quanto você está sentindo esse perfume que você não está gostando. E exale esse cheiro de Cristo na vida do outro, filho. Exale. Ao ponto dele sentir o aroma de Cristo. Falei, ô glória. Até passa um perfume, o outro passa um perfume em você é ministrado. Amém? Deus é bom. Deus é bom com a casa de Israel. E nós estávamos longe. Nós não éramos povo. Era só para Israel. Mas ele falou que ele falou, olha, pode ser para vocês também. É para quem está longe. É para o gentio. Chegou até nós esse evangelho. E chegou sobre a minha casa e a sua casa. Sobre a nossa cidade. É tempo de nós declararmos mais sobre a nossa cidade. Sobre o nosso país. Ei, Deus lindo, viu? Então nós vamos na página 19. Amém? Amém. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso abro meu coração completamente ao amor de Deus e permito que o amor divino preenche e mude a minha alma. Ele é perfeito e essa perfeição expulsa todo medo de timidez. Bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não ando inquieto por coisa alguma. Antes as minhas petições são conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o meu coração e os meus sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. Tudo é possível a mim que creio, e tudo que eu pedi em oração, crendo, receberei. Essa confiança que tenho no meu Pai, que se eu pedir qualquer coisa segundo a sua vontade, Ele me ouve. E se eu sei que Ele me ouve em tudo que eu pedi, sei também que alcançarei os pedidos que lhe fiz. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo vive da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e tornando-se cidadãos ativos do reino de Deus. Não conseguimos as coisas divinas apenas porque dizemos acreditar nele. Obtemos as bênçãos porque cremos no Senhor e age como tal. Eu tenho grande alegria por passar por várias provações, sabendo que a prova da minha fé produz perseverança. Sabendo que a prova da minha fé produz perseverança. E a perseverança deve ter plenação, a fim de que eu seja aperfeiçoado e completo, sem que falte coisa alguma. Eu sou feliz, porque persevero nas provações, porque quando provada, recebo a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Aqui está o amor de Deus, que eu guardo os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. É a minha fé no Filho de Deus, Cristo Jesus. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que ouço, julgo. O meu juízo é justo,
porque eu não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu quero as palavras de ministração e controle proferidas sobre a minha vida, por mim ou por outras pessoas. Quebro as garras do medo do homem sobre a minha vida. Eu me submeto a Deus e resisto a vocês, espíritos imundos das trevas. Não darei lugar a vocês em minha vida. E assim prossigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Confessa aí a 26. 26.